Amém, irmãos? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu quero começar com os irmãos aqui uma campanha de salmos. Para a gente estar lendo os salmos da Bíblia, irmãos, e orando a Deus. Eu quero te dizer que os salmos, eles são muito poderosos em um momento de intimidade com Deus que Davi tinha com Deus. Ele escreveu esses salmos e é de muita importância, irmãos. É uma época da minha vida e eu escrevi todos os salmos da Bíblia e entreguei às pessoas com um só propósito no coração, que era de conseguir comprar, uma moto para mim trabalhar, E Deus, ele me abençoou grandemente, irmãos. Grandemente ele me abençoou. E eu consegui, Deus preparou não só a minha, irmãos, mas ele preparou também a da minha filha. Minha filha também comprou a dela. E meu marido estava com uma moto e ele queria trocar ela. E Deus preparou também para o meu marido trocar essa moto. Então, irmãos, você que tem aí um sonho, uma causa impossível, você que tem aí que precisa, de algo, eu vou estar sempre deixando nas sequências, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, aqui nos vídeos para os irmãos assistirem. E eu creio, irmãos, eu vou levantar esse propósito com Deus, porque eu preciso, irmãos, eu preciso de algo maior. Eu preciso que Deus me abençoe com algo a mais. Eu estou buscando uma bênção que não é para mim, uma bênção que é para alguém. Então eu preciso dessa bênção. É o meu sonho ver o sonho dessa pessoa realizada. Então vamos comigo, irmãos, porque fácil seria eu vir aqui falar com os irmãos: não, irmão, você não precisa fazer nada não, mas você vai receber a sua bênção. Mas eu quero dizer para os irmãos que se você não fizer nada para Deus, irmãos, infelizmente é difícil a gente alcançar alguma coisa sem se esforçar, porque Ele mesmo nos diz: tem de bom ânimo que eu serei contigo. Então eu quero aqui, irmãos, já começar, a minha oração aqui, os salmos. Eu quero já começar aqui com o Salmos 1, E na sequência eu vou estar publicando aqui, irmãos, pelo menos dia sim, dia não, para os irmãos, os salmos da Bíblia. Vou começar hoje. Você que tem interesse de começar comigo essa campanha dos salmos, você que tem um sonho e que não foi realizado ainda na sua vida, faça comigo essa campanha dos salmos até os 150, porque eu profetizo em nome do Senhor Jesus que esse sonho seu virá com grandiosidade, ele virá duplicado. Você realizará esse sonho 150 vezes mais, em nome de Jesus. Então eu vou estar aqui lendo os salmos da Bíblia com você, fazendo a oração dos salmos da Bíblia com você. E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza, é sem dúvida nenhuma, que Deus vai nos responder, irmãos, duplicadamente, 150 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Vou começar aqui pelo Salmos 1, irmãos, que está dizendo: bem-aventurado, minha Bíblia está aqui aberta, irmãos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse Salmos é muito bonito, irmãos, porque ele fala com nós sobre o justo e o ímpio, né, irmãos? O ímpio, ele é como, a moinha, né, que o vento leva para onde quiser. O que é moinha, irmã Rosa? É aquela palha que é assoprada do arroz, do feijão, né? O vento carrega e leva para onde quiser, né, irmãos? E o justo, ele é plantado junto ao ribeiro e ele frutifica, né? O que é plantado junto ao ribeiro, irmão? Você já viu as pessoas quando dizem vazantes, outros dizem brejos, outros dizem, irmãos, tem vários jeitos de dizer, né? Quando é um lugar que nasce água junto ao ribeiro, você pode perceber que os outros lugares às vezes seca, né? Às vezes as árvores ficam secas, com espécie de morta, mas ali junto ao ribeiro sempre há uma árvore verde. Há pessoas em que tem esses capins, né, os plantios deles para os animais comer, como reserva para o tempo da seca, para soltar, irmãos, os animais, né, porque é uma reserva que eles têm, né, a mais para os animais se alimentarem na época da seca. Então esse capim não morre, né? Tá sempre verdejante, tá sempre renascendo. Então o que acontece, irmãos? Nós, os justos, Deus disse, o salmista aqui disse assim, que somos plantados, somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, né? Cujas estação próprias folhas não cai, e tudo quanto fizer prosperará, né? Então, irmãos, por isso devemos ser justa. Ser justa, irmãos, é você ser uma pessoa. O que é ser justo? É você desejar o bem para o próximo. Desejar o bem para o próximo, irmãos, quer dizer, se eu sei que uma pessoa está errada, se ela pode cair, tropeçar lá na frente, o que eu devo fazer? Orientá-la, ser verdadeira. A gente vê que os profetas de antigamente eram pessoas justas, irmãos. Pessoas justas que estavam sempre encaminhando, né? Sempre falando, doa quem doesse. Quantos profetas morreram por dizer a verdade, né, irmãos? Foram presos como Paulo e Silas por dizer a verdade. Então, irmãos, é necessário, né, que você diga a verdade. É necessário que você viva a verdade. Amém? Então vamos ser pessoas justas, irmãos. Pessoas verdadeiras. Não diga mentiras, irmãos. Não diga mentiras. Se for para você falar uma mentira, melhor que seja você ficar calado. Calado, irmãos. Porque assim você não vai pecar. Amém? Vamos já ler aqui os Salmos 2, irmãos. E daí por diante, tá? Vamos já ler aqui os Salmos 2, né? E eu vou continuar lendo aqui os Salmos. Você pode dar sequência, né, nesse vídeo, assistindo aqui o 2, né? E em nome de Jesus, eu quero tá mandando para os irmãos aí, né, todos os Salmos, né? Se não der para fazer num vídeo só, eu dou sequência em outro, mas eu vou fazer em nome de Jesus. Amém? Está escrito aqui, ó, no 2. Porque
Se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações, herança e os confins da terra, por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os pedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes na terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho. Quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Repare que aqui, irmãos, ele disse aqui, o salmista: pede-me e eu te darei as nações, herança e os confins da terra por tua possessão. Então é isso, irmãos. Quando o salmista Davi quis dizer aqui, no 2, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Então, irmãos, é muito lindo o que ele disse aqui, né? Como se fosse Deus. Deus disse: pede-me, né? Então ele recitou algo que tinha no coração dele, porque tudo que ele pedia para Deus, Deus realizava para ele. Aqui, ele disse aqui, no 9, tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Isso aqui ele fala do ímpio, irmãos. Do ímpio, daquele que não segue, daquele que não crê nele. Aí o 10 disse: agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Ele quis, passar para as pessoas maiores, para os reis, os líderes, para que eles tivessem temor ao Senhor, né? Se somos líder de nossa casa, irmãos, o que nós devemos ser? Temente ao Senhor, obediente ao Senhor. Aqui o 11 ele diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor, né? O 12, beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Tem pessoas que não dão um bom dia para o filho, passa 3, 7 anos sem falar com o filho, só porque está longe, não fala mais com o filho, não dá mais aquele bom dia, Deus te abençoe, né, irmãos? E o 12 ele diz: bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. O que quer dizer bem-aventurado? Aventuras não vem de coisas inimagináveis, né? Não vem de coisas, né, que nos surpreende, que pessoas nem acreditam. Então, irmãos, Deus ele tem poder de fazer você viver coisas grandes. É só confiar. Amém? Então vamos lá, irmãos. Já partimos para o Salmos 3, que está dizendo aqui, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele com Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça.
com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos. Quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. O Salmos 3, irmãos, é mais uma oração que Davi fazia para o Senhor, porque tudo que acontecia com Davi, irmãos, ele fazia versos, ele falava só. Davi, ele não tinha amigos. No começo de Davi, ele não tinha, no começo, né, na sua adolescência, juventude, ele vivia só cuidando das ovelhas. Então, irmãos, mínimas pessoas, quase ninguém parava para ouvir Davi, né? Quando paravam para ouvir, quando falavam de Davi, era falando mal, criticando Davi, querendo parar Davi. Então, talvez você esteja como Davi, quando pessoas, né, falam com você para te criticar, para querer te parar, mas você tem que prosseguir. Prossiga em nome de Jesus. Amém? Então vamos agora, irmãos, já leu 4, né? O Salmos 4, que diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me destes largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Irmãos, aqui o salmista diz para nós conversarmos com o nosso coração. Repare que ele diz aqui assim, ó: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Muitas das vezes, irmãos, é necessário conversarmos, dialogarmos com o nosso coração, né? Então é isso. Eles dizem aqui também para oferecermos sacrifício de justiça. Muitas das vezes você vai achar: irmã Rosa, eu não vou conseguir ouvir a irmã, não vou conseguir, mas você vai sim, em nome de Jesus, né, irmãos? E aqui ele está dizendo que em paz ele deitará e dormirá. Aqui ele diz também no 6, no 7, que Deus pôs alegria nele mais do que no tempo de trigo e de vinho. Quando Davi matou Golias, irmãos, penso que Davi ele ficou bem mais alegre do que se ele comesse um prato de comida, né, chique. Então Deus, ele tem poder de colocar em nossos corações alegria bem maiores do que um prato de comida. Né, irmãos? Quantas vezes a gente recebe uma alegria tão grande que a gente às vezes perde até a fome, de tão feliz que a gente fica, a gente esquece até de comer. Não que o alimento não seja necessário e não nos traz felicidade, mas nem tudo, irmãos. É comida. E eu profetizo em nome de Jesus, Deus colocará no seu coração uma alegria que jamais vai acabar.
Uma alegria que você vai viver feliz para sempre com essa alegria. Enquanto você viver na terra, você será feliz com essa alegria. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? E nós já vamos, irmãos, partir para o 5. Em nome de Jesus. Né? O 5 já nos lembra o 1, que traz por título: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Aí está escrito: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. Ó Senhor, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeia com a sua língua. Declara aos culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se revoltarão contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, portanto, tu os defende, e em ti se gloriam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-los as da tua benevolência como de um escudo. Amém, irmãos? Olha que lindo. Deus destruirá os que proferem mentira. Ele aborrece o homem sanguinário e fraudulento. E lindo é, irmãos, quando ele diz o 12: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Amém, irmãos? Se você é uma pessoa justa, fica tranquilo, fica tranquila, porque Deus vai te circundar, te cercar de bênção, de benevolência do Senhor. Amém? Já vamos começar a ler o 6, irmãos. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Ó Senhor, já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Torne atrás e envergonhem-se no momento. Ô irmãos, esse salmo aqui é em um dos momentos de Davi que ele estava se sentindo esquecido de Deus. Ele orava por algo, ele estava esperando algo do Senhor e ele achava que não vinha, que o Senhor tinha se esquecido dele. Então ele se sentiu repreendido por Deus,
Ele se sentiu, porque somos seres humanos, nós somos falhos. Então o que ele disse? Não me castigue na tua ira, não me repreendas na sua ira, nem me castigue no seu furor. Volta-te, Senhor, livra minha alma. Então ele se sentiu, ele se sentiu distante. Você já se sentiu assim, irmãos? Que parece que você ora e Deus não te responde, aí você lembra só daquilo que você fez que não era para ter feito, e acha que Deus está furioso com você por causa daquilo, e às vezes você precisa de alguma coisa, você fica até com vergonha de pedir a Deus, né, porque você errou, né? Mas não se sinta assim, irmãos, não se sinta assim, porque Deus, Ele quer ouvir de nós, né? Que nós confessa e que nós estamos arrependidos, e Ele se alegra, né, com os nossos momentos de arrependimento. Amém? Vamos já ler o Salmo 7, que disse assim: Senhor meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a, sem que haja a quem livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do seu furor, dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenastes. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, por voltas às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a espada, já tem armado seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que, se esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras, cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores aos montes do Senhor Altíssimo. Repare, irmãos, que nesse momento que Davi fez esses salmos, ele estava falando dele, falou para Deus fazer justiça. Se porventura ele tiver feito alguma coisa errada, maltratado aquele que quis fazer o bem, né, e aproximado e ajudado aquele que queria fazer mal para ele. Então repare aqui que ele ensinava para ele, e ensinava como se estivesse ensinando para demais pessoas. Então, irmãos, por isso que Deus, né, escreveu esses salmos, por isso que esses salmos, né, foi escrito pelos escritores da Bíblia, porque Davi, ele falava para ele e ele ensinava para as pessoas, né, próximas. Então, talvez não tinha ninguém ali perto de Davi para ouvir, mas hoje isso serve de ensinamento para nós. Deus, quando usou alguém para escrever esses salmos, ele já sabia, né, que Davi tinha feito esses salmos para que outras pessoas ouvissem. Então Davi, ele ensinava, ele falava dele e ele ensinava as outras pessoas através dos salmos. Então agora nós já vai ler o 8, irmãos. O Senhor, ó Senhor, nosso
Quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que amam, tu suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quão vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, e aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. O Senhor nosso Deus, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém, irmãos? Aqui, o 2, ele diz: da boca das crianças e dos que o amam, tu suscitaste força. Por quê, irmãos? Porque quando ele disse assim, o salmista, ele está falando aqui da grandeza de Deus, de tudo que ele criou, né? E ele disse que da boca da criança, porque as crianças, irmãos, não falavam mentira, as crianças louvavam a Deus, as crianças, né, eram inocentes de tudo, né? Hoje a gente vê, irmãos, né, as nossas crianças se corrompendo, mas o que nós devemos fazer? É ensiná-las a verdade, ensinar elas a buscar. Por que as crianças hoje, muitas deixaram de buscar a Deus, já cresce já fazendo coisas que não deve, dançando funk? Porque, irmãos, os pais não ensinam a fazer a coisa certa. É desse jeito. Mas eu te convido, em nome de Jesus, ensine suas crianças o bom caminho. E os seus filhos, a sua família, as suas crianças da sua família, elas exaltarão o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então já vamos partir para o 9 agora, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, que traz por título a ação de graças por um grande livramento. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Contarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porque os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendestes as nações, destruístes os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrasaste as cidades e as suas memórias apareceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas das filhas de Sião, e me alegre na tua salvação. As nações precipitaram-se na cova, que abriram na rede, que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo, que fez enlaçado
ficou o ímpio nos teus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. O salmista, irmãos, ele falava da realidade em que ele vivia, né? Ele observava, né? Ele era um observador. Como ele não era de muita amizade, irmãos, ele tinha tempo, percepção das coisas. Então, tudo aquilo que ele percebia que acontecia, por exemplo, se ele estava aqui, ele via algo, né, com o justo e com o ímpio, então aquilo ele fazia cânticos, e isso serviu para nos orientar hoje, né? Então, nós devemos absorver isso todos os dias da nossa vida, né? Já vamos passar para o 10, que está escrito: por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. Não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos. Matam o inocente, e seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas em esconderijos, como leão no seu covil. Arma ciladas para roubar o pobre. Rouba-o colhendo-o na sua rede. Encolhe-se e abaixa-se para que os pobres caiam em suas fontes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados, porque blasfemam de Deus o ímpio, dizendo no seu coração: por que não inquirás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio, e malvado busca sua impiedade, até nada mais achares dela. O Senhor é rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. Aqui, irmãos, no 10, o salmista começa dizendo sobre aquelas pessoas que causam problemas, confusão, né? Quando ele diz: os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinam. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz o avarento e blasfêmias do Senhor. Então ele quis dizer, irmãos, daquelas pessoas que causam problema, né? Dos problemáticos, que está sempre causando problemas, né? Colocando o quê? Né? Vinagre em um copo de água, né? Percebe-se quando coloca, irmãos, uma colher de vinagre em um copo de água, ela já não fica mais com gosto de água, ela tem um gosto a mais, né? Então tem pessoas que é assim, irmãos,
Tem pessoas que você às vezes está bem, mas quando você vê aquela pessoa, você parece que o mundo seu acaba. Então repreenda isso, irmãos. Que essas pessoas são pessoas, como diz, ardentes. Né? Para não falar pessoas que parecem pimenta, que arde um prato de comida, né? Dependendo da quantidade que você coloca, você não aguenta nem comer. É desse jeito, irmãos. Então vigie quanto a essas pessoas, amém? Agora nós já vamos começar o 11, meus irmãos. E para não ficar muito grande, eu vou comentar menos, né? E a partir do 11 agora, nós vamos fazer um clamor no final, amém? Então já vamos lá pro 11. Título: Deus salva os retos e castiga os ímpios. Está escrito: No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como o pássaro? Pois eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Amém? O clamor, você vai falar comigo agora assim: Senhor, que os meus celeiros venham transbordar 150 vezes mais, que de tanto eu possa ser generoso com o próximo. Amém. Todo o final agora, irmãos, nós vamos falar essa oração, profetizando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Agora vamos para o 12. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. 12. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade a seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados me levantarei. Agora diz o Senhor: porém salva aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada, em forno de barro e purificada 7 vezes mais. Tu nos guardarás, Senhor. Desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém. Fala comigo: Senhor, que os meus celeiros venham transbordar 150 vezes mais, que de tanto eu possa ser generoso com o próximo. Amém. E o 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando te exaltarás sobre o meu inimigo? Atenta em mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. E os meus adversários se não alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor,
porquanto me tem feito muito bem. Amém? Fala comigo, Senhor, que os meus celeiros venham transbordar 150 vezes mais, que de tanto eu possa ser generoso com o próximo. Amém. E o 14, a corrupção do homem, sua redenção provém de Deus. 14, disseram os nécios no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Ó Senhor, olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, e buscastes a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo, como consomem pão. Eles não invocam ao Senhor. Ali se acharam um grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará a Israel. Amém, Senhor? Fala comigo, Senhor, que os meus celeiros venham transbordar 150 vezes mais, que de tanto eu possa ser generoso com o próximo. Amém. Irmãos, você pode estar pensando, não, mas o salmista falava umas palavras tão sem noção. Mas você já se pegou, irmãos, triste, abatido ou alegre demais, falando coisa que não tinha sentido? Ou melhor, que para você parece não ter sentido? Pois é. Quando você achar que não tem sentido para você, tem todo sentido para aquele grandão da Galileia. Porque nada que fizemos ou que fazemos não deixa de ser contemplado por Ele. Até aquele sem sentido que você acha que está falando coisa por coisa, pode ter certeza que Ele está no meio das suas palavras. Que seja para ser glorificado, porque no momento de ira você fala coisa sem pensar, mas você magoa Ele. E no momento de alegria você exalta Ele. Então o salmista era como nós. Vamos já para o 15, que está dizendo assim, ó: o verdadeiro cidadão dos céus. 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que os temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com um dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra um inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém. Repita comigo: Senhor, que os meus celeiros venham transbordar 150 vezes mais, que de tanto eu possa ser generoso com o próximo. Amém. 16. A confiança e felicidade do crente é a certeza da vida eterna. O 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferenda a outros deuses, e não oferecereis as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome
dos meus lábios. Ó Senhor, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte, as linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei o Senhor, que me aconselhou até o meu coração, me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetualmente. Amém. Senhor, que os meus celeiros venham transbordar 150 vezes mais, que de tanto eu possa ser generoso com o próximo. Amém. Amém, irmãos? Continua repetindo comigo, viu, irmãos? Vamos já para o 17. Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. 17. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do seu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provastes o meu coração, visitastes-me de noite, examinaste-me. Provastes o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achastes. O que pensei a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois que queres ouvir? Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Fazes maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aquele que te confiam dos que se levantam contra a sua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos teus inimigos mortais, que me andam cercando, na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com um leão que deseja arrebatar a sua presa e com um leãozinho que se opõe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba, o livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos teus homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo cuja porção está nessa vida e cujo ventre enches do teu tesouro. Oculto, seus filhos estão fartos e estes dão os seus sobejos às tuas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da sua semelhança quando acordar. Amém. Repita comigo novamente, Senhor, que os meus celeiros venham transbordar 150 vezes mais, que de tanto eu possa ser generoso com o próximo. Amém. Vamos já para o 18, irmãos. Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Para o cantor, salmo do servo do Senhor, Davi, que disse as palavras desse cântico ao Senhor no dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, ó meu Deus.
a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de piedade me assombram. Cordas do inferno me cingem, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouve a minha voz e aos meus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia carvões, se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva em brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao assoprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me, ó Senhor, conforme a minha justiça, e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apertei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com benigno te mostrarás benignos, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebrantaram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alegraste os meus passos e os meus atelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cinges de força para a peleja. Fizestes abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o meio, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como o pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvido
A minha voz me obedeceram. Os estranhos se submeteram a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, o bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja, ó Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, pelo que o Senhor te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. E ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de beneficência com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Amém. Amém. Repita comigo: Senhor, que os meus celeiros venham transbordar 150 vezes mais, que de tanto eu possa ser generoso como com o próximo. Amém. Amém. Agora nós já vamos para o 19, irmãos. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declarão a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia aos olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por ele é admoestado o teu servo, e em os guardas há grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me todos que me são ocultos, também da soberba, quando o teu servo, para que se não assenhoreis de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Repita comigo: que os meus celeiros venham transbordar 150 vezes mais, que de tanto eu possa ser generoso com o próximo. Amém. E já vamos por 20, irmãos. Oração pelo rei na guerra. Salmo de Davi para o cantor. O Senhor te ouça no dia de angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menções do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantemos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Amém. Repita comigo: Senhor, que os meus celeiros venham transbordar 150 vezes mais, que de tanto eu possa ser generoso com o próximo. Amém.